Todo mundo se conhece, todo mundo é amigo. Então eu gosto de morar aqui. Essa talvez seja a principal definição de como é a vida de quem mora nas pequenas cidades. Além disso, a tranquilidade pelas ruas é ainda mais acentuada quando estamos cercados por belas paisagens. É assim a vida em Analândia, cidade a 225 quilômetros de São Paulo, onde o número de habitantes não ultrapassa os 5 mil. Na vizinha Corumbataí não é diferente. O último censo do IBGE apontou 3.874 habitantes. Bom para elas. Por ser uma cidade muito boa para as crianças, que aqui eles ainda brincam na rua, vão e voltam da escola até sozinhos. É uma cidade bem melhor que Rio Claro. Além de tudo isso, as cidades têm algo a mais em comum. Antigamente pertenciam ao município de Rio Claro, mas com o tempo ganharam independência. Mas isso poderia mudar novamente, por conta da emenda constitucional do governo federal, que pretende pôr fim nos municípios que têm menos de 5 mil habitantes e arrecadam até 10% por recursos próprios. Se a regra tivesse valendo hoje, tanto Analândia como Corumbataí escapariam da incorporação apenas por conta desse último fator. Tão cauteloso, mas mais tranquilo. E tem a possibilidade do aumento populacional e também pela análise de 2018 e 2019 que a gente está fazendo na nossa receita própria, nós estaremos enquadrados fora dessa situação, porque a nossa receita própria ultrapassa 10%, como diz a legislação atual. Eu vi a notícia à noite e no outro dia de manhã já me ligaram e nós procuramos apurar, né, os índices da nossa arrecadação e até o final do último mês a gente já tinha atingido a meta, aí, o índice de 16,5%. Então a gente está bem além do exigido, né, para os municípios que se tornariam distritos novamente. Batovi, Ferraz, Assistência e Ajapi são distritos que pertencem a Rio Claro. Mesmo relativamente perto, a distância dificulta a gestão pública. Agora imagina incorporar mais 2 locais que ficam a quase 50 quilômetros. Segundo especialistas, a proposta que deveria ajudar pode trazer ainda mais prejuízos. Os números não são tão relevantes e não me parece atraente para a iniciativa privada investir em municípios com tão pouco contingente de pessoas e pouca renda. Então, isso é mais uma provocação, né, a demonstração de uma tese, do que propriamente uma iniciativa que traga impactos efetivos para a economia do país. Nós temos 4 distritos, que você bem disse. Dá para cuidar de todos ao mesmo tempo? Não dá. Se não tiver dinheiro, fica humanamente impossível fazer trabalho. Eu defendo que os municípios se fortaleçam com recursos, mas caso venhamos ter a decisão aí de migrar esses municípios para um município maior, que venha o dinheiro também, para que você não tenha necessidade de dividir a miséria, desculpa a expressão, porque hoje já não tem para cuidar daqui. Analândia é movimentada pelo turismo e Corumbataí tem o agronegócio como fonte de renda. E é para esses setores que estão concentrados os esforços da administração atual dos 2 municípios. Um olhar que talvez não seja o mesmo de um gestor de fora. Você tem ideais dentro da administração pública, precisa ver qual o ideal que você vai seguir. Agora, o pensamento da cidade que vai agregar, no caso, Analândia, é o mesmo pensamento do analandense ou não? Nossa preocupação é essa. O que seria dos nossos funcionários públicos, né? Essa moda, essa tendência agora de se enxugar a máquina pública, tanto no governo federal como estadual, a gente tem essa preocupação. Mais da metade, mais de 56%, os empregos todos são da prefeitura. Então, no momento em que você tira isso, você pode, inclusive, agravar a situação de pobreza, de falta de recurso, até mesmo com a extinção de vários desses municípios. Além disso, outro ponto muito importante nessas comunidades pequenas pode ser comprometido. Existe uma tendência de que o município mais rico e mais estável economicamente desenvolva uma postura hegemônica em relação a esse município menor que está em uma crise fiscal. E que é possível que esses moradores desse município que venha a ser incorporado tenha que abrir mão de um aspecto da sua identidade para se adaptar ao município maior. Mesmo diante das dificuldades que esses municípios encontram para se manter, os moradores têm opinião formada.
Eu acho que se juntasse com outra cidade da região, descaracterizaria todo o contexto cultural da cidade. Ela perderia suas raízes, por exemplo. Você viu como que está Rio Claro, a situação lá? Como que ele não consegue cuidar de lá, como que ele vai cuidar daqui também? Porque a gente vê que administra Japi, e a gente vê que lá não tem o SAMU, né? Às vezes, lá não tem delegacia. Se chamar, tem que vir de Rio Claro até a Japi. E aqui já nós temos a delegacia, temos o SAMU, que fica um pouco mais rápido o atendimento, que é das coisas que a gente precisa, né? Mais emergencial. A falta de dinheiro vem por gestões. E na nossa não é diferente, é agravado até, por questões políticas e financeiras. E as demandas aumentam. Então, se não vir um recurso também, deixa o jeito que está.